presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que acredita que o projeto que visa coibir a produção e a disseminação de fake news não vai vingar. Bolsonaro avaliou que o texto terá dificuldade na Câmara dos Deputados, onde será analisado agora, e ressaltou que, caso a proposta seja novamente aprovada, ele ainda poderá vetá-la. Bolsonaro afirmou, abre aspas, acho que na Câmara vai ser difícil ser aprovado. Se for, cabe a nós a possibilidade do veto. Acho que não vai vingar esse projeto, fecha aspas. Boa noite, Enio, boa noite, Narte, boa noite a você, ouvinte da 96. Assim espero, Enio, porque isso aí é um pano de fundo para a censura que querem impor à comunicação. O Código Penal brasileiro e o Código Civil já protege em suficiente as pessoas. Não tem por que essa interferência. Quem quer essa interferência são pessoas que não querem liberdade de comunicação, liberdade de expressão. E aí deixa uma lei em uma forma dúbia para que se coloque a censura. Robô. Todo mundo fala robô, disparo de robô. Como se isso só existisse de um lado. Existem robôs do outro também. Existem robôs financiados por governos, por instituições, por partidos, por empresas, certo? Então, assim, eu acho que a melhor forma de se precaver contra fake news é você fazendo um filtro naquilo que você lê, naquilo que você quer escutar, naquilo que você pensa em assistir. Você mesmo faz esse próprio filtro. E aí nós temos o Código Penal e o Código Civil, que já protege em demasia todas as pessoas. Olha, da mesma forma, antes de passar a palavra pro Dinarte, da mesma forma que a gente fez menção aos senadores quando votaram uma matéria bem controversa, mais ou menos uns 15 dias, a gente vai dizer como votaram os senadores do estado do Rio Grande do Norte. O único que votou a favor desse projeto, desse projeto escabroso, desavergonhado, foi o senador Jean Paul Prats, do PT. A senadora Franco Carioca é Jean Paul Prats. O Stephenson Valentim, o senador Stephenson Valentim e a senadora Zenaide Maia votaram contra esse projeto. Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo, os ouvintes e espectadores. Eu também espero que esse projeto não vingue. O propósito é nobre. Combater fake news deve ser uma coisa que tem que ser feito, mas na esperança de combater uma coisa que tem que ser combatida, criaram um mal maior. Esse projeto é uma aberração. Ele cria instrumentos muito rigorosos que ali entram mesmo na seara da liberdade de expressão, enrijece até a atividade empresarial, porque determina que empresas tenham que ter escritórios no Brasil, tinha um ponto que era surreal, que era a exigência de você ter que apresentar um CPF e um RG na hora de você fazer uma conta, mas o ponto principal é que é uma legislação que vai permitir a criação de bancos de dados enormes sobre o brasileiro. E num tempo em que está cada vez maior os arroubos autoritários nesse país para todos os lados, me preocupa que haja uma legislação que cria esse tipo de banco de dados com informações de dezenas de milhões de brasileiros, e eu não confio. Eu acho que o Estado é assim, quanto menos o Estado se meter nesses assuntos, melhor. Se quer se meter, e tem um ponto interessante, esse projeto não combate o principal da questão. Como é que você mina fake news? É você procurando, é você identificando e punindo quem financia. Esse projeto sequer passa por isso, nem menciona. E aí eu vou ter que abrir aqui rapidamente um parêntese. O que é fake news? Fake news não é só você não gostar de um material. É fake news. Não, isso não é fake news. Mas o conceito é isso. Hoje em dia o conceito é isso. Virou assim, fake news é tudo aquilo que você não gosta. Eu não gosto. Não, fake news
é você contar uma mentira, sabendo que é mentira, e repassar aquele conteúdo. Eu vou trazer aqui um exemplo. Inclusive, só para colaborar com o que você está fazendo, uma notícia errada não é obrigatório ser fake news, não. Pois é, porque eu vejo muito ataque hoje ao jornalismo profissional, mas quando esse erra, vai lá e corrige. Porque se não corrige, tem repórter para ser processado, tem editor para ser processado, tem o jornal para ser processado. No caso de uma fake news, quem é que responde? Então, o modo de você combater esse tipo de coisa é identificando quem financia. Eu vou trazer aqui duas questões bem interessantes do que é fake news. No domingo, eu postei no blog do Dina uma postagem de verificação, porque um deputado do PT do Rio Grande do Sul, ele pegou uma foto de um rio, ele pegou uma placa e sobrepôs sobre essa imagem, e na placa se lhe dizia o seguinte: rio privado, propriedade da Nestlé, não entre. E dizia assim: com a aprovação do marco do saneamento, cenas como essas vão ser cada vez mais comuns. Isso é mentira. E o deputado sabe que é mentira, porque não consta em nenhuma parte do projeto de lei que foi aprovado no marco do saneamento a privatização de rios. Vai continuar, qualquer pessoa vai continuar tendo acesso aos rios. Praias também. Praias também, praias e lagoas. Isso é mentira. Então, assim, ele divulgou uma informação sabidamente falsa com a intenção de confundir. Outro exemplo, para ir para o polo oposto. No mês passado, uma matéria da revista Piauí contava que durante as eleições de 2018, um grupo de empresários se reuniu e um deles, em uma reunião, disse assim: vamos soltar a história de que o Haddad criou o kit gay. E, assim, deliberadamente. Quando você faz isso de maneira deliberada, você pega uma mentira e espalha assim, isso é uma fake news. E o projeto não ataca isso. O projeto vai atacar coisas que não têm noção, a individualidade, a privacidade. Então eu espero que na Câmara esse monstrengo sofra alterações, e se não sofrer, que seja assim, rejeitado. Olha só, um negócio que já nasce torto, eu não vejo como alterar, que as leis nosso ordenamento, ele é todo fundamentado em princípios. Sim. E o princípio disso aí é o mais chulo, é o pior possível do que estão querendo. É muito ruim. É muito ruim. Então eu não vejo como ajeitar esse Frankenstein. Eu não vejo. Olha só, para mim, ontem eu tive a preocupação de ler mais detidamente esse projeto. E para mim, assim, é um dos maiores ataques à liberdade de expressão que eu vi nos últimos tempos. É um projeto que amordaça o cidadão brasileiro comum, indiscutivelmente. E assim, esse projeto, tanto se fala na nossa frágil democracia brasileira, mas esse projeto sim ameaça a nossa democracia. Esse projeto. E não sei se você observou que as pessoas que votaram favoravelmente a esse projeto, todas elas têm um objetivo comum: é combater a crítica. Sim. Eles não votaram nisso para combater fake news nem notícia falsa, não. Eles votaram nesse projeto, a maior parte, os partidos de esquerda votaram maciçamente para combater a crítica, né? A crítica do cidadão comum. E essas redes... Porque a grande imprensa, eles sabem como tratar. Sim, a grande imprensa, eles sabem como tratar. Mas o cidadão comum, o cidadão que utiliza o Twitter, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, agora se sente ameaçado. Enio, e esse projeto, se ele vingar, ele vai ser atropelado pela realidade. A realidade não permite que esse projeto de lei seja aplicável. E aí eu vou ter que apontar aqui alguns vícios, outros vícios, que demonstram como esse projeto ele foi feito sem o devido cuidado.
Não houve audiência. O projeto nem tramitou nas comissões, foi direto para o plenário, onde foi votado. Não teve discussão. As empresas, as donas das plataformas, Twitter, Facebook, todas elas, ao contrário da Austrália, está fazendo uma coisa parecida com o Brasil, parecida com relação ao tema. E pediu que o Facebook, o Twitter, as plataformas pudessem enviar suas contribuições sobre como evitar a propagação de conteúdo falso, ao invés de pegar uma lei, aprovar e dizer assim, olha, agora tem que ser assim. Então tudo isso foi feito no Brasil. Sim, do jeito que o Brasil vai. Dentro da bolha, assim, não foi. A gente está discutindo aqui esse projeto, essa aberração, esse projeto da fake news, mas a gente sabe que existe uma necessidade premente de uma lei para combater as notícias falsas. Que são as notícias falsas? A difamação, a mentira. Mas tem um código penal para isso. Eu sei, é exatamente isso que eu estou dizendo. Se você se sentir difamado, se alguém contar alguma mentira para você, você tem um código penal para recorrer. E o Código Civil também, para ser restituído financeiramente. Existe lei para isso. Agora, é o que eu ouvi de um analista, que eu agora não me recordo o nome. E esse projeto não é contra as fake news, esse projeto é contra as verdades. Isso. Eu vou trazer, ele usa de uma mentira. Eu vou trazer ele usa de uma mentira para combater a verdade. Eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei em 2018. Em 2018, eu sinto falta de uma coisa. Eu sinto falta de que a legislação se atualize para punir as pessoas que se reúnem com esse propósito. Isso aí eu acho que tem que ter. A lei tem que ser atualizada. Eu vou trazer aqui um exemplo. Em 2018, eu conversava com uma pessoa que estava impulsionando material contra a então candidata do PT ao governo do estado, Fátima Bezerra. Estava pagando uma página no Facebook para impulsionar um material contrário à então candidata. E aí eu dizia assim, mas você sabe que você vai ser acionado, porque a legislação não permite. Você só pode impulsionar coisas a favor do seu candidato. Você não pode nem impulsionar contra. E além de impulsionar contra, era um conteúdo que eu não lembro bem o que era, mas era uma coisa bem truncada. E a resposta dele foi assim, ó. Eu sei, mas até eu ser notificado, até eu pagar uma multa, o alcance da minha postagem compensa. Então, isso tem que ser punido. A legislação tem que se atualizar. Agora, deixa eu provocar aqui a mesa. Ontem à noite, quem acessar aí o Instagram do PT, do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, ele diz o seguinte, ontem à noite, que graças ao PT e a oposição, né, o PT e a oposição garantem mais 2 parcelas de R$600 do auxílio emergencial. Isso é vergonhoso. É vergonhoso, mas assim... Eu não fico surpreso, não. Eu não fico surpreso, isso é sem vergonhice. Mas mesmo assim, isso aqui não pode ser dito que é uma fake news. Por incrível que pareça. Pois é, isso aí Se eles votarem a favor, eles não têm o poder de dar. Isso moralmente é PT. Ou seja, é uma porcaria, é um lixo, é um nada. Mas não é uma fake news. Se eles votaram, se o líder do partido diz, pessoal, vamos votar a favor, se você observar, às vezes eu entro em alguns sites de verificação de fatos, eles usam umas etiquetas. Se eu fosse etiquetar isso daí, aí tem não é só verdadeiro, falso. Entre o verdadeiro e falso, eles têm uma série de etiquetas. Se eu fosse etiquetar isso daí, eu dizia assim, muito exagerado, porque em certa medida o PT contribuiu porque votou a favor, mas o que ele vende aí é que graças a ele e à oposição... Mas assim, teve muita coisa, por exemplo, a quantidade de notícias que o próprio governo do estado aqui do Rio Grande do Norte disparou, que não são verdadeiras. Mas, por exemplo, tem casos que é mentira pura, que é fake news, como, por exemplo, a abertura na época do Anzuteu e Isla em Mossoró. Mas tem casos que, por exemplo, no dia que ele soltou que ia fazer um hospital de campanha, a intenção do governo naquele dia deveria ser construir mesmo.
Então não é um fake news. É complicado, o limiar é muito. Fake news não é aquilo que a gente não gosta. Eu concordo que a fake news é quando há uma junção de pessoas com o intuito de propagar algo sabidamente errado. Aí é uma fake news. Os ouvintes... Perdão, Enio, ainda há uma coisa ruim nisso tudo, porque assim, você precisa identificar o dolo. Porque se for culposo, você precisa identificar o dolo. Vamos. Ah, Dinato, como assim? Vamos lá. Enio monta uma mentira que ele sabe que é mentira e repassa para mim. Aí eu, por acreditar em Enio, repasso o material adiante. Na hora de se apanhar a coisa, como é que vai identificar que Enio agiu de má fé e eu também devo ser responsabilizado porque repassei, mas como é que se identifica dolo e culpa? O François, é complicado. O François Sever, ele está fazendo uma colocação aqui, seguinte: vocês estão discutindo o direito de continuar mentindo na internet, difamando e arrasando com reputações. Não. E um outro ouvinte está dizendo, o Jailson Mendes está dizendo, querem que a mentira prevaleça e o pior, seja considerada um direito. Ele complementa: liberdade de expressão não pode ser confundida com má fé, mentiras, calúnias e absurdos. A gente acabou de dizer isso. Liberdade de expressão não dá o direito à pessoa de difamar, de caluniar, nem de mentir. Mas para isso, estou falando para o Jailson e para o François, existe a lei. E ninguém está dizendo aqui que não pode existir uma lei. Não pode se criar uma lei, não pode se voltar-se a debater uma lei contra fake news. Mas do jeito que ela está posta, ela é mordaça. Isso aí é a coisa. Assim, não existe nenhum direito absoluto. Só que alguns direitos, eles estão consagrados ali no artigo 5º da nossa Constituição. São cláusulas pétreas. Quem quiser mudar, tem que haver uma ruptura institucional e fazer uma nova Constituição. Um deles é a liberdade de expressão, que também veda o anonimato. O problema do que estamos discutindo aqui é que se precisa punir apenas esses casos de criminosos. E o projeto de lei que está sendo discutido, ele se propõe, ele não vai, nesse tocante aí, ele não vai punir essas pessoas e ainda avança sobre liberdade de expressão. Essa é a questão. O anonimato é o que há de pior. O anonimato dá uma coragem à pessoa que a pessoa não tem. Essa é a questão. Não é para todo mundo assinar, botar a cara e dizer o que pensa. Agora, por trás do anonimato, a gente vê muita presepada. Esse artigo 5º que Dinar está falando é justamente na parte dos direitos e garantias fundamentais. Certo? É dos direitos e deveres individuais e coletivos que nós temos. O rol é claro. Pessoal, no geral, em 99,99% dos casos, nós não precisamos de leis. Nós já temos, nós precisamos que as leis que nós temos sejam cumpridas. É algo totalmente diferente. E a gente está com 30 minutos, basicamente, de programa e debatendo isso, porque nós estamos debatendo, não é fake news, nós estamos debatendo liberdade. É um negócio e foi muito difícil a gente chegar até esse ponto no Brasil de conseguir essa liberdade para retroceder. Eu queria também dar uns parabéns todo especial à senadora Zenaide Maia, que eu sempre bato e critico muito ela. Mas Zenaide, que é uma esquerdista de origem, até pelo marido dela, que é que tem Jaime Calado, tem toda uma história aí da esquerda. Ela teve uma coragem, ela teve ela foi acima da idiotice da esquerda e ela disse: não, eu tenho cérebro, sabe? Porque eu sei da importância da liberdade. E a gente também não pode só culpar a esquerda, não. Tem os chamados isentões que estão aí, que esses isentões é gente que muitas vezes está ligado a Lava Jato. E aí quer proibir que se fale de roubo, de desvio, quer calar as pessoas e a imprensa. É tudo muito complicado. Olha só, o artigo 5º que Dinarte citou com muita propriedade, eu vou ler um trecho do artigo 5º. Ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes ao país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí ela faz uma série de colocações, aí diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Isso é lindo. Isso é lindo. Você não precisa. Você depois de só no finalzinho isso, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pois é, e você já pensou... Isso agora, é Constituição. Agora, antigamente, essa turma que defende essa questão aí, dessa proibição, é a mesma que defendia, até um dia desse, instituição pública federal, peças com uma pessoa, uma rodinha e um enfiando o dedo no ânus do outro. A gente viu esse negócio circulando aí durante anos pela internet. E esse pessoal que quer determinado tipo de liberdade, mas não quer a realidade que seja propagada. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque isso é um princípio inviolável, esse princípio da liberdade de expressão, esse princípio que a todo mundo é garantido falar e a todo mundo é garantido também buscar o judiciário para ser reparado uma situação que a pessoa se sinta contrariada ou injustiçada. Esse debate também é bom que ele aconteça para iluminar, né, as mentes sobre algumas coisas. Muitas pessoas acham que jornalismo, opinião e fake news caem tudo na mesma cesta, né? E é importante que esse debate venha, porque a dúvida que nós temos aqui entre, às vezes, distinguir o que é ou o que não é fake news, e nós que apresentamos no programa, imagina então a imensa maioria das pessoas. E você pode observar, Dinarte, eu não sei se você teve essa curiosidade, você vai na grande imprensa e você começa a observar os jornalistas que defendem essa lei da mordaça, essa lei da fake news, que na verdade é a lei da verdade, são aqueles jornalistas antigos, aqueles jornalistas que estavam acostumados em suas colunas a serem, com a glória e o poder. Com a glória e o poder. Perderam. Perderam exatamente por essa liberdade que hoje o cidadão tem de escrever, de interpretar e dar a sua versão para os fatos. Quer dizer, eles não são mais senhores de si. Antes os jornalistas, aí posso citar uma dezena de jornalistas que as colunas deles eram consideradas invioláveis, sagradas, uma referência, um farol. Históricas. Hoje em dia eles perderam isso. E é exatamente isso aí. A concorrência é exatamente essa concorrência. Que um cidadão comum, né, com um mínimo de razoabilidade, um mínimo de inteligência, dá uma interpretação sua, pessoal, aos fatos. E aí escreve no Twitter, escreve no Facebook, escreve em todo o canal de comunicação. Quantas vezes a gente esperou, Enio, chegar o Jornal Nacional pra gente saber a notícia que tinha acontecido no dia? Eu que sou do interior, às vezes tava lá em Tibau, perto lá de Mossoró, aí lutam antena, mas a gente esperava dar 8 horas, que começava às 8 horas, para o Jornal Nacional dizer o que tinha que dizer pra gente saber apenas aquilo. Hoje em dia, nada que a gente fala aqui, quando a gente não precisa assistir o Jornal Nacional. Jornal Nacional se torna velho, ultrapassado. Velho, porque aqui a gente comenta, ele não comenta, dá aquilo, tudo que aconteceu durante todo o dia, e que a gente acha que a notícia que foi dada hoje de manhã já tá velha. E pode observar, os defensores dessa lei, principalmente os jornalistas, são todos jornalistas da antiga, da velha guarda, e que antes a verdade absoluta estava com eles. Eles eram os donos da verdade. Hoje em dia já não é mais assim. Você não precisa assistir o Jornal Nacional, nem ler o Globo, nem a Folha para ficar bem informado. Eu sou da tese, sabe, que as coisas precisam, as más ideias precisam circular para ser combatida.
se não circular, não vão ser combatidas. Então, eu vejo que estamos atravessando um período que é natural, e a preocupação aqui é que o poder público tenha tomado a iniciativa de, ao invés de participar da condução desse processo, tenha decidido desvirtuar mais ainda a coisa, e não é admissível. As plataformas não tem como você regular, não tem como você deter isso, não tem, tanto é, eu vou citar, tem uma ouvinte aqui que está perguntando o que achamos, acho que é um ouvinte, de iniciativas como o Sleep Giants. Que é isso? E o Sleep Giants é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, que agora está no Brasil, em que ele entra em um site que geralmente está associado à disseminação de fake news, ele vê quem está anunciando ali e ele começa a cobrar publicamente das empresas que estão anunciando. Aqui no Brasil, ele pegou a lista de todos os sites que respondem a uma ação no TSE por fake news nas eleições de 2018, e as empresas estão desmonetizando, estão retirando esses anúncios. Até agora o único é o Jornal da Cidade Online. Então, assim, iniciativas como essas vão ser cada vez mais comuns, porque as pessoas vão ver que tem pessoas que estão propositadamente desinformando. Aí o governo vem se meter, pelo amor de Deus.